Muito bem, então vamos sintetizar agora a farmacologia, tá? Do grupo de fármacos que vão atuar e como é que eles vão atuar no tratamento da úlcera péptica, tá certo? Então, eu tenho uma tabela com um resumo dessas substâncias. Eu quero que vocês tenham na cabeça duas coisas importantes. Existem duas maneiras de tratar as úlceras. Então, com fármacos que a gente pode classificar aqui como anti-ulcerosos. As úlceras não podem ser ocasionadas por aumento da secreção ácida? Sim, perfeito, isso aí. Então, eu posso ter fármacos e vou ter fármacos que vão reduzir a secreção ácida. Ou, qual é o outro mecanismo? São os fármacos que vão atuar. As úlceras, a H. pylori não destrói a barreira mucosa gástrica? Destrói. Então, eu tenho fármacos que vão aumentar, que vão mimetizar, que vão atuar como protetores de mucosa. Então, vejam, eu tenho um grupo de fármacos que vão fazer a supressão ácida. Os antiácidos, a gente vai conversar, antagonistas H2, inibidores de bomba de prótons. E nós temos os protetores de mucosa. Então, aqui. Eu vou comentar rapidamente como é feita a farmacologia de eliminação da H. pylori com vocês, os esquemas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, os esquemas clássicos para tratamento da H. pylori. Mas vamos ver onde é que atuam os fármacos. Muito bem. Observe a figura, ela é uma figura autoexplicativa, excelente, uma figura do Goodman, em que, de novo, um recapitula rápido. Nós temos três vias, um sinergismo da síntese ácida, então acetilcolina, nós temos a histamina e a gastrina. A acetilcolina via núcleo dorsal do nervo vago, sistema nervoso entérico. Lembre que sistema nervoso entérico é a terceira subdivisão do sistema nervoso autônomo, lembra disso? Simpático, parasimpático, sistema nervoso entérico. Ele vai receber, a gente vai comentar isso mais à frente quando falarmos de movimento de procinesia. Ele vai receber inervações extrínsecas, mas também tem inervações intrínsecas. Muito bem. O sistema nervoso entérico vai estimular, através da acetilcolina, a liberação pela célula enterocromafim de histamina. Então, observa, acetilcolina de forma indireta, histamina. Acetilcolina de forma direta vai aumentar, observe um sinalzinho positivo, a ativação da bomba de próton no final da via. Quem é a bomba de próton? Está lá, ó, próton, potássio, ATPase. O que é que ele faz? É uma bomba que troca, joga potássio para dentro da célula parietal e joga próton para o lúmen. E observa aqui em cima que o potássio também pode fazer uma troca com cloro. Então, cloreto para o lúmen e próton para o lúmen, HCl no lúmen. Então, se aumenta a secreção ácida. Uma das vias principais é aumentada pela acetilcolina, tá? Via direta ou via indireta. Quando eu tenho aumento da liberação de histamina pela célula enterocromafim simile, onde é que atua a histamina? A célula parietal também tem receptores histaminérgicos 2. Histamina se liga, olha o sinalzinho positivo, ó. Então, ativa uma via de AMP cíclico para aumentar a atividade da bomba, tá vendo? E nós também temos, por efeito colinérgico, aqui em cima vocês podem observar, o GRP é um peptídeo de 27 aminoácidos, 24 aminoácidos, na verdade. O que é que faz o GRP? Ele se liga a receptor BB2. O que é BB2? Bombezina, tá? Bombezina é uma proteína que também é liberada no trato gastrointestinal. E isso, na célula G, aumenta a produção de gastrina, por efeito colinérgico. A gastrina tem duas vias. A via direta, olha aqui, isso aqui CCK2, lembra que eu falei que o nome era feio do receptor? Receptor de gastrina. E a gastrina por via indireta, assim como a acetilcolina, aumenta a liberação de histamina pela célula enterocromafim simile. E as três, gastrina, acetilcolina e histamina, aumentam, ó, todas as três positivas, aumentam a atividade da bomba. Onde é que vão atuar os fármacos? Ora bolas. Se a histamina se liga a receptores 2 e com isso há um aumento da produção, da atividade da bomba e da produção ácida, eu tenho antagonistas histaminérgicos 2, anti-H2. Ó. Antagonistas H2 é o primeiro grupo de fármacos, são os derivados da ranitidina. Tá? Os antagonistas muscarínicos, eles já foram muito utilizados para tratamento de úlcera péptica, gastrite por idiopática, gastrite por estresse. Hoje não são mais utilizados, tá certo? Tem muitos efeitos adversos.
Outro fármaco que vai ser importante, qual é a via final de síntese ácida? Ah, Pedro, não sei. Raciocina olhando a figura. Essas vias são vias secundárias, primárias, secundárias. A via final quem é? A bomba. Então, quais são a primeira linha de tratamento para todas essas patologias que a gente vai conversar? Doença do refluxo gastroesofágico, Zolliger-Ellison, úlcera por H. pylori, úlcera por estresse, inibidores de bombas de próton. São os análogos do omeprazol, tá certo? Porque eles vão inibir a bomba, o final da via. Muito bem. O que mais? Tem os antiácidos. A gente já vai conversar sobre eles. São antigos, são do século retrasado. Mas até hoje são úteis para a dispepsia, para o incômodo, tá? Para a pirose. E como é que é a ação deles? A gente vai conversar. Eles são básicos e vão agir como solução tampão, tá certo? Contra o ácido. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Lembra que eu falei que o Brasil tem como principal motivo para desenvolvimento da úlcera a presença da infecção pela bactéria H. pylori, com cepas virulentas, mais virulentas, que desenvolvem a úlcera. Mas eu disse que nos Estados Unidos não era. Qual é o principal motivo? E também no Brasil é um dos principais motivos. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroidais. Comentei sobre isso. Mas como que acontece isso? Se vocês lembrarem da imunologia, a partir do ácido araquidônico, o ácido araquidônico ele pode ser clivado numa uma cadeia de reações por duas vias. A via da ciclooxigenase, COX, COX, ou a via da lipoxigenase, LOX, LOX. A via da lipoxigenase vai ser fundamental, por exemplo, quando a gente falar da farmacologia do trato respiratório. A asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, tem características de aumento da via da lipoxigenase, tá certo? No caso de inflamações, por exemplo, desencadeadas por infecções virais, inflamações como, por exemplo, uma queimadura de sol na praia, um processo inflamatório, que eu tenho exacerbação da via da ciclooxigenase, da COX. O que é o fim da via da ciclooxigenase? A produção e liberação de prostaglandinas. Aí você vai falar, peraí, Pedro, eu já escutei falar da prostaglandina na aula de hoje. A prostaglandina era responsável pela manutenção da barreira mucosa gástrica. Muito bem. É exatamente por isso que o uso indiscriminado de AINES, e não só o uso indiscriminado, os AINES, eles podem e vão desencadear, principalmente de uso excessivo, crônico, o processo ulceroso, inflamações, gastrite, processos ulcerosos. Por quê? Observa, qual era a função das prostaglandinas? PGE2, lembra que eu citei PGE2? A figura mostra outra, PGI2, que também é conhecida como prostaciclina. PGE2 e PGI2, observa, tanto a célula parietal quanto a célula epitelial, que é responsável pela produção de muco e bicarbonato, tem receptores de prostaglandinas. O que é que faz a prostaglandina? As prostaglandinas, na célula parietal, sinal negativo para a via de ativação da bomba de prótons. Então veja, a prostaglandina na célula parietal, através do receptor 3, diminui a síntese de produção ácida. E as prostaglandinas na célula epitelial superficial, também pelo mesmo receptor EP3, aumenta a produção de muco e bicarbonato. Então mantém a barreira mucosa gástrica. Vejam, então a importância das prostaglandinas. O que faz a aspirina, ibuprofeno, ácido mefenâmico, a nimesulida, paracetamol e todos os análogos deles, as diferentes classes de anti-inflamatórios não esteroides, vão inibir a via da ciclooxigenase, vão inibir a ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2. E aí, Pedro, o que acontece? É só você lembrar, se não tem ciclooxigenase, não tem prostaglandina. Se não tem prostaglandina, já era. Não reduz a produção ácida e pior, não tem produção de muco e bicarbonato. A barreira mucosa gástrica, ó, bau, tchau, foi embora. O que acontece? O uso de anti-inflamatórios não esteroides favorece a interação do ácido com a célula epitelial da mucosa e com isso o desenvolvimento de úlceras. Todo mundo pegou isso? Muito bem. E eu vou comentar rapidinho o tratamento com a infecção da H. pylori. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre os anti-inflamatórios não esteroides. Então, vamos comigo aqui.